material porque está na hora da aula. Aula de matemática. Olá, alunos! Hoje vamos aprender sobre as frações. Vamos lá? As frações são utilizadas para representar partes de algo inteiro, alguma coisa inteira que a gente divide em partes. Ou seja, expressam uma ou mais partes iguais de um todo. Como ocorre, como vocês podem ver, nas imagens da maçã. Então, nós temos uma imagem que representa algo inteiro, ou seja, um todo, que é uma maçã completa, e depois uma parte dessa maçã. Nesse caso, essa parte foi cortada ao meio, uma maçã inteira, então foi cortada ao meio. Então, a segunda foto que a gente pode visualizar, a maçã está cortada ao meio, portanto, ela é meia maçã. A fração é a forma de dividir alguma coisa através da razão de dois números inteiros. Dessa forma, nada mais é do que uma divisão onde o dividendo é o numerador e o divisor é o denominador. Na fração 1/2, o denominador 2 indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. E o numerador 1 indica quantas dessas partes foram consideradas no caso que você está estudando ou que você está fazendo do problema. Este tipo de representação numérica surgiu no Egito por volta de 3.000 anos antes de Cristo, a partir da necessidade que eles tinham em demonstrarem as partes de um número inteiro. Os egípcios usavam cordas para fazer medições de terrenos. Nessas cordas, os nós representavam uma unidade de medida. As pessoas encarregadas de fazer as medições esticavam a corda e verificavam quantas vezes a unidade de medida cabia no lado do terreno. Nem sempre, porém, a unidade de medida cabia um número inteiro de vezes no lado do terreno. Por esse motivo, os egípcios criaram um novo tipo de número, os números fracionários. Veja no quadro como os egípcios representavam alguns números fracionários e como são representados atualmente. Portanto, a fração é uma forma de representar algo dividido em partes iguais. Vamos supor que a gente tem uma barra de chocolate. Só que essa barra de chocolate tem 8 pedaços, como vocês podem observar na imagem. Então, eu dividi minha barra de chocolate em 8 partes iguais. Imagine agora que apenas uma parte dessa barra de chocolate foi retirada. Podemos utilizar a fração para representar essa parte que foi retirada. Ou seja, essa parte corresponde a um pedaço de 8 pedaços que formam a minha barra, não é verdade? Para escrever essa informação matematicamente, basta sobrepor os dois números. Então, eu vou colocar o 1 sobre o 8. Por quê? Porque a gente retirou um pedaço dos 8 pedaços que tinha minha barra de chocolate. Então, lemos a fração da seguinte maneira: 1/8 ou 1 sobre 8. Podemos dizer que cada parte da barra corresponde, então, a 1/8. Cada quadradinho que faz parte da minha barra corresponde
corresponde a 1/8, ou seja, é uma parte de um inteiro. E o meu inteiro tem 8 partes, então é 1/8. Observe agora que se a gente retirar 4 partes dessa barra, essa parte que a gente tirou corresponde a 4 pedaços de 8 que tinha minha barra, não é verdade? Para escrever essa informação matematicamente, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos sobrepor os dois números. Então, eu vou colocar o 4 sobre 8. Por quê? Porque eu retirei 4 pedaços de um inteiro, sendo que o meu inteiro tinha 8 pedaços, certo? Então, lemos a fração da seguinte maneira: 4/8 ou 4 sobre 8. Então, podemos dizer que 4/8 é igual a metade da barra. Por quê? Porque se eu dividir o 4 pelo 8, eu vou ter 2. Então, ele corresponde à metade da minha barra de chocolate. Agora, vamos aprender a nomenclatura das frações. As nomenclaturas são realizadas de acordo com o denominador. Então, nesse caso, para os denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 e 1000, as leituras são feitas da seguinte forma: 1/2 ou 1 sobre 2, 2/3 ou 2 sobre 3, 5/4 ou 5 sobre 4, 3/5 ou 3 sobre 5, 2/6 ou 2 sobre 6, 5/7 ou 5 sobre 7, 4/8 ou 4 sobre 8, 3/9 ou 3 sobre 9, 1/10 ou 1 sobre 10, 7/100 ou 7 sobre 100 e 2 milésimos ou 2 sobre 1000. Temos também as nomenclaturas feitas depois do 10, que é 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 2/15 ou 2 sobre 15, 12/57 ou 12 sobre 57, 44/182 ou 44 sobre 182, 8/63 ou 8 sobre 63 e 20/11 ou 20 sobre 11. As frações também são representadas de forma gráfica. O aluno pode encontrar várias formas de representação gráfica, como por exemplo, retângulos, quadrados, triângulos. O exemplo da imagem é uma forma mais habitual de uma representação gráfica, que são os gráficos de pizza, como vocês podem ver. Então, ali a gente tem um círculo dividido ao meio, portanto, representa meio, ou 1 sobre 2. Um círculo dividido em 4 partes iguais, só que somente 3 partes estão pintadas, portanto, está representando 3/4, ou 3 sobre 4. Agora, nós temos também um círculo dividido em 4 partes iguais, só que somente uma está pintada, representando 1/4, ou 1 sobre 4.
Agora nós temos o círculo dividido em 8 partes iguais, só que somente uma dessas partes estão pintadas, representando então 1/8, ou 1/8. E a última, nós temos um círculo dividido também em 8 partes, só que dessas 8 partes, somente 5 partes estão pintadas, representando assim 5/8, ou 5/8. Mas, professora, como que eu faço para calcular a fração de uma certa quantidade? Vamos ver? Sabemos que para definir uma fração, você deverá indicar o total das partes no denominador e a quantidade das partes desejadas no numerador, como vocês podem ver na imagem. Para fazermos o cálculo da fração de uma determinada quantidade, temos que multiplicar a fração pela quantidade, ou seja, pelo número inteiro. Por exemplo, eu quero descobrir quanto que é 5/6 de 294. Então, vou multiplicar os 5/6 pela quantidade, que é 294, né? Que é ali o meu inteiro. Eu quero descobrir quanto que é 5/6 de 294. Então, tem que fazer essa multiplicação. Mas, para fazer esse cálculo, a gente tem que converter esse número inteiro em fração. Para fazer isso, nós colocamos nele o denominador 1. Por quê? 294 é um número inteiro. Então, 294 dividido por 1 vai ser igual a 294. Então, a gente, quando tem que fazer esse cálculo, nós colocamos o denominador 1 para conseguir fazer a multiplicação. Agora que nós já temos uma multiplicação entre duas frações, é só multiplicar os numeradores entre si. Então, eu vou multiplicar primeiro os numeradores da minha fração, que é 5 vezes 294. E daí eu vou obter o resultado de 1470. E depois nós multiplicamos os denominadores entre si. Então, eu vou multiplicar 6 vezes 1, que vai dar 6. Então, vai dar 1470 sobre 6. E agora, professora? Agora a gente divide, faz a divisão. 1470 dividido por 6, que vai dar 245. Portanto, 5/6 de 294 é igual a 245. Mas também podemos calcular a fração de uma certa quantidade de outra maneira. Então, o que a gente pode fazer? Nós vamos dividir a quantidade total, ou seja, o inteiro, pelo denominador. Então, nós vamos pegar ali o meu total, nesse caso, né, é 294. E eu vou dividir pelo denominador, que nesse exemplo é 6. Então, 294 dividido por 6 é igual a 49. Depois, multiplicamos o resultado da divisão que a gente fez anteriormente pelo numerador da fração, que nesse caso é o 5. Então, eu vou pegar o resultado da minha operação que eu tinha feito anteriormente, que é o 49, e vou multiplicar pelo meu numerador, que é o 5. Então, eu vou fazer 49 vezes 5, que vai dar 245. Portanto, 5/6 de 294 é igual a 245. Deu o mesmo resultado, não é? Então, nós temos essas duas maneiras de calcular a fração de uma quantidade, certo? Agora vamos para as atividades. Agora vocês irão fazer as atividades da página 73 até a página 83 do livro didático de matemática e depois as atividades das páginas 30 até a 34 do caderno de atividades de matemática.
Página 73. Destaque os retângulos A, B, C e D do material complementar. Página 277 do material complementar. E em seguida divida o retângulo A em duas partes iguais e pinte uma dessas partes. Considerando o retângulo A como um inteiro, representamos a parte pintada desse retângulo pela fração 1/2. Divida o retângulo B em três partes iguais e pinte duas dessas partes. Divida o retângulo C em 6 partes iguais e pinte 5 dessas partes. Divida o retângulo D em 12 partes iguais e pinte 7 dessas partes. Considerando cada um desses retângulos como um inteiro, resolva os itens a seguir. A. Em quantas partes foi dividido o retângulo B? Quantas dessas partes foram pintadas? B. Que fração representa a parte pintada do retângulo B, C e D? Página 74. 2. A figura ao lado foi dividida em 8 partes iguais, das quais 3 foram pintadas de verde. A. Que fração da figura representa a parte pintada de verde? B. As figuras abaixo estão divididas em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte pintada de amarelo em cada uma delas. 3. Gustavo representou a fração 3/4 na reta numérica. Para isso, ele desenhou uma linha reta, indicou o inteiro e o dividiu em 4 partes iguais, que representam o denominador da fração. Em seguida, considerou 3 dessas partes. Em cada item, complete a reta numérica com as frações indicadas. Em cada uma das retas, o inteiro está dividido em partes iguais. Então, ali na A, a gente tem as frações 1/10, 4/10, 6/10 e 10/10. E aí, vocês têm que colocar essas frações na reta que está na frente. Na B, nós temos 2/6, 4/6 e 5/6. Vocês vão ter que colocar essas frações na reta que está ali na frente. Página 75. 4. As frações são nomeadas de acordo com o seu denominador. Observe as informações do quadro. Quando o denominador é menor do que 10, cada fração recebe um nome específico. 1/3, 4/9. Quando o denominador é 10, 100 ou 1000, o numerador é lido acompanhado da palavra décimo, centésimo ou milésimo, respectivamente. 1/10, 13 milésimos. Quando o denominador é maior do que 10 e diferente de 100, 1000, 10.000, lemos o numerador e o denominador acompanhado da palavra avos. 5 dozeavos, 19 70avos. Agora, escreva a fração que representa a parte pintada de verde em cada figura e como se lê cada uma das frações. Lembrando que as figuras estão divididas em partes iguais. Então, tem lá A, B, C, D e E. Vocês vão colocar a fração que representa a parte pintada e depois escrever como se lê cada uma dessas frações. Página 76. As frações e o tangram. Você vai fazer sozinho, que não tem como a gente se juntar com outro colega, tá bom? Cada um de vocês deve destacar o tangram disponível no material complementar. E está lá na página 279 do material complementar. Veja o significado das letras indicadas no tangram. TP, triângulo pequeno. TM, triângulo médio. TG, triângulo grande. Q, quadrado e P, paralelogramo. Com os triângulos pequenos TP, cubram o quadrado Q
como mostra a ilustração. Vejam que para cobrir o quadrado Q são necessários 2 TP, são 2 triângulos pequenos. Assim, um TP representa 1 sobre 2 Q, ou seja, meio Q. Determinem a quantidade de TP, triângulo pequeno, necessária para cobrir o TM, triângulo médio, P, paralelogramo e TG, triângulo grande. B. Escrevam a fração que o TP, que são os triângulos pequenos, representa do TM, triângulo médio, P, paralelogramo e TG, triângulo grande. C. Quantos TM, triângulos médios, são necessários para cobrir o TG, que é o triângulo grande? D. Que fração do TG, triângulo grande, o TM representa, o triângulo médio representa? Página 77. E, usando as peças de um único tangram, montem cada uma das seguintes figuras e respondam as questões. Então, vocês vão montar a, B, C e D. Quantos TP, triângulos pequenos, são necessários para cobrir a figura A? Que fração da figura A o TP representa? E a figura D? Vocês vão colocar a fração. Quantos Q, que são quadrados, são necessários para cobrir a figura B? Que fração da figura B o TG, triângulo grande, representa? E da figura C? Também vai representar ali a fração. Que fração da figura D o TM, que é o triângulo médio, representa? Quantos P, paralelogramo, são necessários para cobrir a figura D? F. Que fração do tangram representa o TG? Qual é a parte de todo o tangram que é representado pelo triângulo grande? Fazer a fração ali. TM, triângulo médio, e o TP. Então, vocês vão contabilizar o total, que é o tangram inteiro, e depois representar a fração ali correspondente do triângulo grande, triângulo médio e triângulo pequeno. G. Com as peças de um tangram, monte um retângulo que não seja quadrado, usando 3 peças, 5 peças e 4 peças. Cada vez que vocês montarem o que está pedindo, vocês vão tirar uma foto e mandar no grupo, hein? Eu vou ficar esperando. Página 78. Observe a conversa das crianças sobre suas preferências de filmes ou desenhos. Eu gosto mais dos desenhos. Eu prefiro os desenhos. Eu prefiro os filmes. Eu gosto mais dos desenhos. Eu também prefiro os filmes. De acordo com a cena, podemos verificar que 3 das 5 crianças preferem desenhos. Dizemos então que 3/5 dessas crianças preferem desenhos. 3 é a quantidade de crianças que preferem desenhos e 5 é o total das crianças. 1. Observe a cena novamente e escreva a fração do total de crianças que representa aquelas que preferem filmes. Página 79. 1. Observe as figuras abaixo. Agora complete as frases com as frações adequadas. A. Dessas figuras são quadriláteros. Então, qual é a fração que representa a quantidade dessas figuras que apresentam figuras quadriláteros? B. Os triângulos correspondem a dessas figuras. Então, qual que é a fração? D. A fração que representa as figuras que têm ao menos um ângulo reto é... 2. Augusto lançou um dado 20 vezes. Observe os pontos que ele obteve nesses lançamentos.
Em relação ao total de lançamentos, escreva a fração que representa a quantidade de vezes que Augusto obteve 3 pontos. B. Um número ímpar. C. Uma pontuação menor do que 3. E D. Uma pontuação igual ou maior do que 5. Página 80. Em certo município foi feita uma pesquisa sobre a reciclagem de lixo e constataram que 3/4 das latas de alumínio jogadas no lixo são recicladas. De acordo com essa informação, se 36 latas de alumínio forem jogadas no lixo, quantas serão recicladas? Observe como podemos resolver esse problema e complete as frases. 1. Representamos as 36 latas de alumínio. 2. Dividimos as 36 latas em 4 grupos com a mesma quantidade de elementos, conforme o denominador da fração. 3/4. 1/4 de 36 latas são... Então, vocês vão ter que calcular conforme o vídeo explicativo. 3. Para obtermos 3/4 das latas de alumínio, consideramos 3 grupos. Então, 3/4 de 36 latas são quantas latas? Assim, se 36 latas de alumínio forem jogadas no lixo, quantas serão recicladas? Página 81, 4. Veja uma maneira simplificada de resolver o problema da página anterior. Leia os itens abaixo e complete com o número adequado. Primeiro, dividimos a quantidade de latas, que é 36, pelo denominador da fração, que é 4. Segundo, multiplicamos o resultado obtido pelo numerador da fração, que é 3. Se 36 latas de alumínio forem jogadas no lixo, serão recicladas. Quantas serão recicladas? Completar. Agora, assim como apresentado, efetue os cálculos e escreva quantas latas de alumínio serão recicladas nesse município se forem jogadas no lixo. A. 48 latas de alumínio. B. 24 latas de alumínio. C. 60 latas de alumínio. E D. 100 latas de alumínio. Com um familiar, pesquise outros materiais, além das latas de alumínio, que também podem ser reciclados. Na verdade, não precisa do familiar, porque a gente já estudou isso em ciências, lembra? 5. Efetue os cálculos e complete. A. 1/4 de R$20 é? B. 5/8 de 32 metros são? Página 82. 6. O tanque do carro de Elias tem capacidade para 56 litros de combustível. Calcule quantos litros de combustível havia em seu carro no momento indicado no marcador. Então, ali no marcador está mostrando que tinha 3/4, certo? Então, quantos litros tinha? Vou fazer o cálculo. 7. Em uma pesquisa sobre o desempenho de um prefeito, 840 pessoas foram entrevistadas. Dessas pessoas, 3/14 responderam ruim, 4/6 responderam regular, 2/28 responderam bom e 1/21 respondeu ótimo. Determine quantas pessoas optaram pela resposta ruim, regular, bom e ótimo. 8. As imagens a seguir representam o mesmo relógio em vários horários do dia. Calcule no caderno e complete os horários, sabendo que em cada quadro está indicado quanto tempo se passou entre um horário e outro. Página 83. 9. O lixo produzido pelas cidades é considerado um dos grandes problemas da sociedade moderna. Essa produção diária de lixo apresenta uma composição muito variada. Alguns dos produtos descartados são feitos de materiais que demoram dezenas, centenas e até milhares de anos para se decompor. A fralda descartável comum, por exemplo, leva em média 450 anos para se decompor na natureza. Observe nos quadros
Informações sobre o tempo de decomposição aproximado de outros materiais. Tampa de garrafa, 1/3 do tempo da fralda descartável comum. Tecido de nylon, 1/5 do tempo da tampa da garrafa. Garrafa plástica, 8/9 do tempo da fralda descartável comum. De acordo com as informações, calcule quantos anos aproximadamente cada um desses materiais demora para se decompor na natureza. Tampa de garrafa, tecido de nylon e garrafa plástica. Agora nós vamos para a página 30 do caderno de atividades de matemática. 1. Escreva a fração que representa a parte pintada de azul em cada uma das figuras. Então ali a gente tem figura A, B, C e D. 2. Em cada item, pinte parte da figura da cor que preferir, de modo que ela represente a fração indicada. A. 5/14, B. 13/22, C. 11/12 e D. 9/16. Página 31. 3. Escreva como se lê a fração que representa a parte pintada de amarelo em cada figura. A, B e C. Você vai escrever como se lê a fração, tá? Não se esqueça disso. 4. No jogo de tabuleiro representado abaixo, o participante deve mover sua peça pelo caminho de quadradinhos marrons. Sabendo que todos os quadradinhos do tabuleiro são iguais, responda as questões. A. Quantos quadradinhos compõem esse tabuleiro? B. Que fração do total de quadradinhos do tabuleiro representa o caminho composto de quadradinhos marrons e o caminho composto por quadradinhos verdes? Página 32. 5. Todos os dias, Rafael consome 2 tipos de frutas diferentes. Veja no quadro abaixo quais frutas ele consumiu durante a semana. Domingo, laranja e manga. Segunda-feira, morango e caju. Terça-feira, uva e laranja. Quarta-feira, laranja e abacaxi. Quinta-feira, abacaxi e mamão. Sexta-feira, caju e abacaxi. E sábado, abacaxi e manga. A. Complete as frases com as frações adequadas. Rafael consumiu laranja em 2 dias da semana. Rafael não consumiu manga em 2 dias da semana. Você tem que fazer aí a fração correspondente. B. Você costuma consumir frutas no dia a dia? Qual fração você usaria para representar a quantidade de dias em que consumiu frutas nessa semana? 6. Veja abaixo as moedas que Gláucia guardou durante 1 mês. Então, ali a gente tem 9 moedas de 5 centavos, 11 moedas de 25 centavos, 4 moedas de 50 centavos e 7 moedas de R$1. A. Que fração do total de moedas representa as moedas de 5 centavos? De R$1? B. Se Gláucia tivesse guardado mais 3 moedas de 10 centavos, que fração do total de moedas representaria as moedas de 10 centavos? Página 33. 7. Marcos comprou um terreno que tem 60 metros de comprimento. Sabendo que a largura desse terreno é igual a 9/12 de seu comprimento, determine em metros a largura desse terreno. 8. Certo cinema tem 7 fileiras com 12 cadeiras cada uma e 9 fileiras com 16 cadeiras cada uma. Sabendo que, na sessão das 20 horas, a metade dos lugares desse cinema estava ocupado, responda as questões. A. Quantos lugares estavam ocupados na sessão das 20 horas?
B. Das pessoas que estavam nessa sessão, 2/3 pagaram a entrada inteira e o restante pagou meia entrada. Quantas pessoas pagaram a entrada inteira e meia entrada? Página 34. Veja a seguir as frações do dia que representam o tempo gasto por Fernanda em algumas atividades. 1/3 dormindo, 1/24 praticando esporte, 1/12 estudando em casa, 1/6 na escola, 1/8 brincando e 1/4 em outras atividades. Sabendo que o dia tem 24 horas, calcule quantas horas Fernanda passa A. dormindo, B. na escola, C. brincando, D. praticando esporte, E. estudando em casa e F. em outras atividades. 10. Rita vai viajar de carro e programou 3 paradas durante a viagem. A primeira será em 3/10 do trajeto, a segunda em 7/12 do trajeto e a terceira em 17/20 do trajeto. Sabendo que a distância total é de 540 quilômetros, após quantos quilômetros do início da viagem ela fará cada uma dessas paradas? Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula. Atenção, não se esqueça de mandar a foto.